deixei um slide para vocês e deixei para vocês as normas lá na pasta no repositório, que é a nossa pasta que é a nossa pasta do Google Drive, para que a gente consiga compartilhar esses documentos que a gente vai utilizando na aula. Também coloquei a relação que nós vamos fazer agora de uma revisão do que nós já vimos, né, com algumas atividades. Eu deixei para vocês aquela parte relacionada com os nossos slides, que seria a nossa aula hoje, mas em função da nossa conversa e das solicitações que foram feitas, porque nós temos alunos que nunca viram SGI, temos alunos que já viram uma parte introdutória com o professor Herbert sobre SGI, mas, de qualquer forma, nós vamos ter que trabalhar de uma forma aplicada. E, para eu aplicar, eu tenho que ter clareza em todos os conceitos, como que ela foi estruturada, qual que é a base de orientação dessas normas, senão a gente não consegue nem consultar. Então, norma é para ser consultada, nós não decoramos norma, todas as normas. É importante que vocês entendam que as normas, elas não são legislações, é diferente. Então, temos normas brasileiras, né, de orientação, mas elas não são legislações. Porém, veja só, se acontecer alguma CO, todo mundo sabe o que é uma CO? Sim, não? Não. Não? Não, professor. Esse é um termo técnico que vocês não podem esquecer mais na vida de vocês. CO é uma cagadinha operacional. O que acontece? Quando a gente monta um sistema, ou elabora um plano de gestão, então, normalmente, o engenheiro, ele recolhe uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, sobre aquele trabalho que ele fez. Porque ele trouxe normas, ele traz orientações, ele diz qual é o processo e como deve ser feito. E, normalmente, esses sistemas, eles são baseados nas normas. Então, a 9001 fala sobre qualidade. Eu, necessariamente, não preciso pensar na 9001 apenas para a certificação. A 9001, ela serve para orientar, organizar toda a parte de produção, ou seja, de serviços e também de produtos, elaboração de produtos. A 14001 está totalmente com base no sistema de gestão ambiental. Solo, ar, água, contaminação, redução, energia, produtos, matéria-prima. A 45001, ela fala sobre saúde e segurança ocupacional, especificamente sobre saúde e segurança ocupacional, que é segurança do trabalho. Então, e a 16.001 fala sobre a questão da responsabilidade social. Dentro de um sistema de gestão, nós vamos sempre dar uma ênfase maior na 9.001, que é de qualidade, na 14.001, que é sistema de gestão ambiental, e na 45.001, que fala sobre saúde e segurança ocupacional. Porém, muitas vezes nós montamos todo um plano, né, organizamos toda a estrutura, mas não necessariamente esse sistema que foi pensado, planejado, será implementado pelo engenheiro, pela pessoa que elaborou. Então, muitas vezes, eu posso ser contratada como uma consultora, isso já aconteceu comigo várias vezes, às vezes, que eu elaboro um plano de um sistema de gestão, trago todas as etapas que têm que ser seguidas, mas eu não implemento esse plano de gestão. Então, isso significa o quê? Que caso, na hora da implementação, não seja atendido algum requisito, alguma orientação que estava previsto no meu plano, eu vou responder, obviamente, solidariamente, que eu tenho que fazer uma vistoria, porém, para essa estrutura, eu coloco o quê? Eu fiz a elaboração do plano. E quando eu falo da CO, que são as cagadinhas operacionais, é que quando der qualquer CO, eles vão buscar nos documentos que foram elaborados, nos planos, nos sistemas de gestão, até as vírgulas. E, principalmente, quem elaborou aquele documento. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque quando eu digo que as normas, ela não é um poder de lei, porque lei, cumpra-se. Quando eu digo que existe uma legislação específica, eu estou dizendo que eu preciso cumprir com uma determinada atividade, tenho que cumprir com uma determinada ação. Agora, as normas, elas dizem como fazer, mas ela não diz que é obrigatório que seja feito. Porém, se der alguma CO, eu não posso dizer que eu não fiz o procedimento correto por desconhecimento. Por quê? Porque existem as normas. Entenderam? Então, a norma, ela não é obrigatória, porém, se eu elaborar um sistema de gestão e eu não atender ao que as normas estabelecem, seja para segurança, para questão ambiental, para questão de qualidade, eu vou responder em função de que existe uma orientação. E eu não atendi aquilo dizendo que eu não sabia, não tem como colocar isso. Então, por isso que existem normas hoje para tudo, para essa padronização. Então, com base nisso, hoje eu quero trabalhar um pouquinho com vocês
a questão relacionada com uma revisão geral, na verdade, dos sistemas de gestão. Para daí nós irmos para o próximo passo, que é controle, que é processo. Então, para a gente ficar todo mundo, quem já viu, vai dar uma reanimada aí na memória, reativada, e quem nunca viu, vai entender do que eu estou falando, e passo a passo nós vamos fazendo na prática, consultando as normas, etc. Então, por isso que eu não vou trabalhar com os slides que eu deixei com vocês a semana passada, porque justamente repensando a nossa disciplina, e eu quero que todo mundo tenha êxito, lembra daquela história da eficiência e eficácia? Então, não adianta ser só eficiente, vir aqui na sexta-feira à noite e assistir a aula com a professora Patrícia. Eu quero que, ao final, vocês, além de serem aprovados, também sejam aprovados, mas com conhecimento, e não simplesmente porque lá fez uma atividade. Então, essa é o princípio de tudo. Uma outra situação que eu quero deixar bem claro para vocês é a seguinte. Durante a nossa aula, a gente foi se conhecendo. Então, eu fui sabendo quem eram vocês, que atividade que vocês faziam, aonde vocês trabalhavam, né, quais eram as expectativas de vocês em relação ao curso, tudo muito legal. E eu falei um pouquinho de mim, da minha formação, do que eu já fiz, dos trabalhos, em termo geral, assim, para a gente se sentir um pouquinho mais confortável dentro desse processo, que é o ensino-aprendizagem. E, na verdade, o professor, o que ele faz? Ele orienta, ele mostra o caminho. Quem vai caminhar são vocês, eu não posso caminhar com vocês. Mas eu posso, com certeza, orientá-los. Essa é a minha principal responsabilidade. Então, nós estamos indo juntos. Eu não vou deixar vocês, assim, soltar vocês e deixarem lá, então, vamos lá, pesquisa e traga o resultado. Não, eu quero que vocês pesquisem, tragam os resultados, e eu vou discutir com vocês esses resultados, até para a gente entender em que momento nós estamos. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da disciplina de SGI, a professora Patrícia Sotoriva, ela tem um total domínio de todo o processo que eu quero de ensino-aprendizagem. Eu sei exatamente aonde eu quero chegar junto com vocês, não é onde a professora Patrícia Sotoriva quer chegar, mas aonde eu quero chegar junto com vocês. Então, não adianta eu falar, e, de repente, vocês não estão entendendo 10% do que eu estou falando. Então, muitas vezes, eu vou dar uma de velhinha aqui, tá? Eu vou ser repetitiva, né? Apesar da idade, mas a gente vai começar a repetir algumas coisas, dando ênfase em alguns processos. E dentro disso, um dos fatores que eu comentei com vocês é a questão de que eu considero vocês, eu trato vocês como engenheiros de produção, porque é assim que eu os vejo. Mesmo sendo engenheiros de produção em formação, mas vocês já são esse profissional. Ou, pelo menos, tem que ter essa visão do profissional que vocês querem ser. Como eu falei na aula passada, vocês têm que sentir, respirar, pensar como engenheiro de produção. Se vocês não sabem como um engenheiro de produção pensa, então a gente tem que começar a pesquisar e verificar quais são as áreas, não só de atuação, mas qual é a postura que se tem de um profissional formado na área de engenharia de produção. Eu poderia dizer assim, em termos gerais, formado na área de engenharia. É diferente, por exemplo, de quem é formado na área de artes. É diferente de quem é formado na área de música. Cada um tem uma postura, tem uma forma de agir, de pensar, de se comunicar. Então, os engenheiros, ele tem uma postura, inclusive até de responsabilidade. Quando se fala com engenheiro, opa, né, a gente dá... Eu não sou engenheira de formação, eu sou química, né, não sou engenheira química. Então, eu tenho uma postura de química, mas principalmente porque eu sou educadora, eu sou professora. Então, essa que é a minha maior missão, está dentro desse processo. E quando eu digo que eu respeito vocês dessa maneira, como profissionais, e até então vocês têm se comportado muito bem, eu quero parabenizá-los aí, mas o respeito tem que ser mútuo. Então, o que eu quero agora para finalizar? Qualquer situação que aconteça na nossa disciplina, é comigo que vocês têm que conversar, ok? Sou eu que vou resolver as questões da nossa disciplina. Então, na aula passada, eu percebi que várias pessoas, né, vários, estavam com dificuldade porque não tinham visto a disciplina ainda. Ao mesmo tempo, existem alunos de grade especial, ótimo, e tem alunos que já viram. Em função desta informação, eu estou reorganizando a nossa disciplina para que todos, quem já viu, vai se aprofundar, quem não viu, vai aprender e vai chegar no mesmo nível, quem está em grade especial, quem está no segundo período, enfim. Mas é com a professora Patrícia Sotoriva que vocês têm que tratar qualquer situação de dificuldade que vocês tenham na disciplina. Nós temos o grupo do WhatsApp, vocês têm o meu e-mail, então nós vamos nos comunicando, e vários alunos aqui já se comunicaram individualmente comigo. Dentro do possível, eu procurei atendê-los, dentro dos horários, do que foi necessário, a necessidade, mas é comigo. Por isso que foi a nossa primeira aula de conhecimento. Eu quis conhecer as pessoas, eu quero saber quais são as expectativas dela, e eu sei aonde eu quero chegar com elas. Então, eu vou coordenar.
ok? Mas então, só reforçando, qualquer necessidade que vocês tenham, falem comigo, diretamente comigo. Se eu não conseguir resolver, eu vou buscar meios da gente tentar resolver juntos. Bem, eu repensei, já tinha comentado com vocês na aula passada, em função de que eu iria fazer um aulão de revisão, pensando em alguns tópicos, e a partir disso daí a gente já iria dar os próximos passos, que seriam a questão de pensar no planejamento, no sistema de gestão. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Bom, então, eu reorganizei um pouquinho a nossa dinâmica aqui para a nossa disciplina. Agora sim. Então, todos estão vendo minha tela, meu slide? Sim? Sim. Sim. Sim, professora. Então, esquentando os motores aí. Esquentando os motores. Vamos lá. Pessoal, então, como eu falei, eu quero fazer uma revisão com vocês, básica, para a gente poder ter uma dinâmica aí, todo mundo ir nivelando e se aprofundando ao mesmo tempo, e que todos tenham a melhor aproveitamento da nossa disciplina. Então, eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre sistema de gestão. Dentro do que nós já tínhamos programado de normalização, eu quero dar uma ênfase na questão da ABNT e nas NBRs, né, nas ISOs, e vamos tocando mais ou menos assim. O primeiro passo, nós vamos falar sobre ISO e ABNT. Não vou ficar entrando muito em detalhes no que é ISO, definição, que é uma norma internacional padronizada. O foco dela é esse. Quero falar um pouquinho sobre a importância do site da ABNT, inclusive vou chamar a atenção de vocês em uma situação que hoje, eu verificando algumas normas lá para vocês, eu acabei vendo que tem uma norma que foi atualizada, e eu não tinha visto ainda, eu vou mostrar para vocês. E vamos falar um pouquinho de novo sobre a questão das atividades avaliativas e um pouquinho de pesquisa. Então, essa será a nossa temática de hoje. Nós temos as normas principais que nós estamos visualizando para a questão de sistema de gestão ambiental, a 9001, que é de qualidade, isso é para certificação. A 14001 de 2015, que fala sobre a questão ambiental, sistema de gestão ambiental. A 26000 é uma norma internacional de responsabilidade social. A ISO 26000, ela não é uma norma que possui um programa de certificação. A 31000, que vocês também já têm acesso a essa norma, já visualizaram ela fala sobre sistema de gestão de riscos, que são obrigatórios hoje dentro dos programas de certificação 9001, 14001 e 45001, as normas que são de certificação. E, como eu já comentei com vocês, a OSAS, que trata sobre saúde e segurança ocupacional. No ano de 2018, houve uma norma internacional, que é a ISO 45001, e essa norma traz todos os princípios da OSA 18001, e que a partir de 2021, porque ela é de 2018, então com 3 anos eu preciso ter uma readequação, então as empresas que são certificadas para saúde e segurança ocupacional precisam de uma atualização com base na ISO 45001. O que é uma ISO? Nada mais é do que uma organização internacional não governamental, 164 membros, são países que fazem parte dessa instituição, e o que eles fazem? Eles fazem padronização. Principalmente por quê? Porque ele se busca hoje processos onde você consiga ter garantias de que um produto ele foi produzido com qualidade. A mãe de todas as normas, vamos dizer assim, é a 9001. Justamente por quê? Porque fala sobre qualidade. Ela, com essa nova revisão, atualização de 2015, além de se falar em produtos, que era sempre o foco principal, ela passou agora a ter o objetivo também dos serviços. Normalmente, quando você fala de produto, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu tenho lá um processo produtivo dentro da empresa e esse produto ele passa por um processo, né, com sistemas. Então, você verifica a qualidade de acordo com o objetivo e finalidade daquele produto que está sendo fabricado. Quando eu falo de serviço, o final da minha entrega não é o produto, mas eu tenho toda uma validação onde a pessoa que está comprando o meu serviço faz parte do processo. É diferente quando eu falo só sobre produto. O produto está na empresa. Eu vou lá, produzo um carro, um equipamento e coloco no mercado para venda. Então, essa é a parte de produtos. Serviços, não. Serviços, eu elaboro todo o meu sistema e o cliente participa no processo, inclusive, de validação, para ver se o serviço está funcionando, se está tudo ok. Então, aí eu entro com o processo agora de qualidade, que é a 9001. O Brasil faz parte dessa organização. A ISO, a sede dela fica na Suíça, e começou lá em 1947 com uma reunião de engenheiros civis. Esses engenheiros, o foco deles principal era unificar os padrões internacionais da indústria. Então, não importa se um equipamento está sendo produzido no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, não importa.
Eles queriam uma norma que estabelecesse padrões internacionais para que eu tivesse a garantia de que aquele produto ele atenderia aos requisitos mínimos, lembra, essa palavra é bem importante, requisitos, aos requisitos mínimos que você teria para entrega de um produto. Então, inclusive, questão comercial, existe uma série de fatores aí. Então, em termos gerais, a ISO nada mais é do que significa igual, padronizar. Nada mais é do que ISO é uma palavra que deriva do grego e o significado dela é simplesmente igual. Então, por isso que é padronização. Adiantando mais um pouquinho, então, qual que é o objetivo? Promover o desenvolvimento da padronização de atividades correlacionadas de forma a possibilitar o intercâmbio econômico, científico, tecnológico em níveis mais acessíveis aos aludidos aos organismos. Então, o que significa isso? É simplesmente assim, eu dar a garantia de quem está comprando e eu também ter a garantia de quando eu comprar, eu também sei que aquele produto foi fabricado com os níveis de qualidade em função de um requisito mínimo de exigência que se tem no processo produtivo. Então, a gente poderia colocar, assim, vários objetivos, seja da questão da economia, principalmente por causa que nós temos uma variedade muito grande de produtos. Então, para você estabelecer procedimentos dentro desses processos, a comunicação é fantástica, por quê? Porque você começa a ter uma troca de informações entre fabricante, cliente, e isso faz com que haja uma melhoria na confiabilidade, né, dessa relação comercial. Um outro fator que também já foi observado era a questão da segurança, então, de que forma que os trabalhadores estão envolvidos naquele processo, se as substâncias que estão sendo utilizadas no processo de fabricação não são substâncias tóxicas. Então, isso já vinha uma preocupação que foi se aprimorando no decorrer dos anos. Então, proteger a vida, a questão da saúde. Proteção do consumidor também, a qualidade dos bens e serviços, por quê? Porque daí eu sei que aquele produto foi fabricado de uma forma, utilizando materiais, primeiro, que não vão trazer nenhum risco maior para quem está consumindo, para quem está usando, fazendo uso daquele produto, e, consequentemente, hoje a gente também tem aquela preocupação com a questão ambiental, que naquela época não era nem tão grande, pensando, né, quando se colocou a questão das ISOs, isso também não era assim, o fator primordial, tá? Mas também se tinha essa relação das questões ambientais, mas como, digamos, um pano de fundo. E aí a questão das barreiras comerciais e técnicas aí, que você evita essa existência de regulamentos conflitantes, que se atende, por exemplo, no Brasil, é a mesma situação que vai atender nos Estados Unidos, que atende, por exemplo, na China. É lógico que a gente sabe que a China trabalha com a engenharia reversa, que trabalha desmontando, muitas vezes, os equipamentos para entender o processo e fabricar, aí, muitas vezes, com a qualidade da matéria-prima que está sendo empregada. Se produz em grande escala, e acaba tendo um valor menor. Mas isso seria uma questão para a gente pensar em um outro momento aí, referente à questão dos produtos, essa monopolização que a gente tem com relação aos mercados comerciais. Bem, a ISO, de um modo geral, então, eu já falei para vocês que congressa vários organismos, vários países, e que trabalham na questão da normalização nacional. O órgão que representa a nossa normalização, padronização no Brasil é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, além dela participar desse grupo da ISO, ela também estabelece normas específicas, muitas vezes só no Brasil. Então, ela tem essa mesma função do grupo da ISO, que é uma organização internacional, e nós temos no Brasil uma organização específica, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bem, qual que é o foco dela? Então, as organizações que são certificadas, elas precisam se adaptar e melhorar os seus sistemas de gestão. E com isso incluir o quê? Novos requisitos. E vocês vão verificar que esses termos, eles são sempre recorrentes. Certificação, sistema de gestão, requisitos. Então, a ABNT, ela faz todo esse processo. E aí eu quero dar uma respirada com vocês aqui e falar um pouquinho da importância da gente consultar os sites da ABNT. Então, quando eu quero saber de alguma norma, qualquer norma, eu quero verificar se ela está vigente, se ela não está vigente, para que serve, qual orientação que eu preciso, dependendo da atividade que eu vou desenvolver, eu tenho que ir direto na fonte. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque acontece o seguinte, muitas vezes, eu vou colocar como exemplo o órgão mais rigoroso que nós temos hoje da área ambiental no Brasil, que é, alguém sabe me dizer? Estou sozinha na sala? Não, professor. Será que o IAP, que agora é o Instituto de Água e Terra, né? Será que é a FEPAM, de órgãos ambientais? Conheço o IBAMA, professor. O IBAMA, ok? Então, o órgão, que eu diria assim para vocês, que é mais rigoroso em termos de questões relacionadas com normas, com procedimentos, é a CETESB, o órgão ambiental.
Inclusive, a própria CETESB, ela estabelece procedimentos, normas, e que ela serve de padronização e de modelo para o resto do Brasil. Ela fiscaliza e cria-se normas CETESB, que elas são referência para todo o restante do Brasil. É um órgão público ou não? Sim, sim. É como se fosse o nosso IAP aqui no Paraná. O que acontece? Por que a CETESB desenvolveu todo esse know-how? Justamente por causa dos eventos que aconteceram em São Paulo. São Paulo, se nós pegarmos assim, matéria de industrialização, de processos industriais, São Paulo ele se destacou entre todos os outros estados inicialmente, só que com isso aconteceram muitos acidentes. Houveram muitos acidentes, não só de trabalhos, mas de contaminação de solo, água, ar, explosões de equipamentos, muitas vezes. Então, o que a CETESB precisava? Além dela ser um órgão fiscalizador, ela precisava ser um órgão também de orientação. Não era simplesmente fiscalizar, mas ela tinha que dizer como tinha que ser feito. Então, ela foi se especializando em função dos diversos eventos que aconteceram em São Paulo. E se tornou um órgão, hoje, eu diria para vocês, inclusive referência não só no Brasil, mas pensando em normas, em procedimentos adaptados e adequados para a nossa realidade brasileira, o que nós temos de melhor hoje é a CETESB. Os outros órgãos ambientais, eles também têm as suas especificidades e trabalham dentro da realidade de cada estado. Porém, eles usam como referência as normas técnicas, muitas vezes desenvolvidas pela própria CETESB. Mas, por melhor que a CETESB seja, muitas vezes, se eu for no site da CETESB e procurar alguma norma, uma NBR, que daí não é uma norma CETESB, mas é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, muitas vezes essa norma estará desatualizada, se eu for no site da CETESB. Se eu for no IAP verificar uma norma para elaboração, por exemplo, de um plano de gerenciamento de resíduos. Ou, Curitiba, por exemplo, tem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que lá estabelece quais são os padrões para a apresentação de um plano de gerenciamento de resíduos, por exemplo. Mesmo esses órgãos que constantemente estão padronizando documentos, quando eles fazem as referências normativas, muitas vezes essas referências normativas já não estão mais atualizadas. Por quê? Não é que eles não saibam quais são as normas adequadas, porém, muitas vezes, quem atualiza o site não atualiza na mesma velocidade que as normas estão sendo atualizadas, modificadas, algumas vezes até canceladas. Então, sempre que vocês tiverem que fazer uma pesquisa para verificar se uma norma A ou B ela está vigente ou não, não adianta ir no site dos órgãos ambientais de nenhum estado. Inclusive, eu estou falando da CETESB, que é um dos órgãos de referência para o Brasil. Então, o que eu vou verificar? Eu venho aqui no site da ABNT, tem aqui abntcatálogo.com.br. Aqui eu consigo verificar as normas brasileiras, que é a ABNT, as normas internacionais, que são as ISO. Então, por exemplo, aqui são normas internacionais que estão apenas em inglês. Eu tenho normas aqui que são do setor eletrotécnico, por exemplo, que é bem específico. Aqui eu tenho normas que são alemãs. Nós temos empresas alemãs, por exemplo, no Brasil, que utilizam, apesar de estarem implantadas no Brasil, elas usam normas com padrão alemão. Ou, muitas vezes, eu quero fazer uma exportação para a Alemanha. E eles exigem que seja, muitas vezes, dependendo do empreendimento, que eu atenda a uma norma, uma exigência das normas alemãs. Então, aqui eu consigo verificar diversas normas de diversos países. É muito importante que vocês venham na fonte. Não procurem em outro local que não seja no próprio site da ABNT. Aqui, qualquer alteração, se houver uma alteração, uma reunião hoje, amanhã o site já está atualizado. Obrigatoriamente o site já está atualizado. Tá? Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Então, aqui, eu vou entrar, por exemplo, com 14.001. Eu quero verificar normas brasileiras. Aqui eu posso verificar as que estão em vigor, que estão vigentes, ou as que estão canceladas. Então, se eu quero verificar aqui 14.001, vou buscar. Isso, olha aqui. ABNT, NBR, ISO 14.001 de 2015, Sistema de Gestão Ambiental, requisitos com orientações para uso. Eu quero verificar se essa norma ela tem um programa de certificação. Lembra que eu comentei com vocês que a 26.000 ela não tem um programa de certificação. Então, quando vocês fazem a pesquisa no site da ABNT, aqui ela já indica para você quais normas possuem programa de certificação. Vai aparecer aqui na frente esse símbolo dizendo que essa norma tem um programa de certificação. Por exemplo, se eu vier a ABNT, ISO, é importante que quando vocês forem fazer a pesquisa, não esqueçam de assinalar essas duas caixinhas aqui, tá? Da ABNT e da ISO. E eu colocar 26.000 e pedir para buscar,
Então, nós temos aqui uma norma que é de responsabilidade social. Ela é diretriz, olha, diretrizes sobre responsabilidade social. Ela não tem certificação, ela não é uma norma de certificação. Aqui, ele mostra que essa norma tem uma versão nacional, então esse símbolo aqui não é aquela de certificação, mas que corresponde, no caso, seria essa de 26.000 de 2010. Se eu quero verificar, eu posso fazer a pergunta, ao invés de colocar o número da norma, professora, mas eu não sei, por exemplo, se eu não sei o número, mas eu quero procurar todas as normas que falam sobre responsabilidade social. Então, quando eu buscar responsabilidade social, vai aparecer para mim aqui, 16.001 de 2012 é uma norma de responsabilidade social, sistema de gestão, requisitos. Vejam que aqui não aparece a palavra ISO. Estão vendo? ABNT, NBR, 16.001 de 2012. Não aparece a palavra ISO. Por quê? Porque esta norma, ela traz todos os elementos que são solicitados na 26.000, que a norma internacional é a 26.000, que é a de diretrizes de responsabilidade social, mas como a 26.000 ela não tem um programa de certificação, o Inmetro, ele criou esse programa de certificação. Então, as empresas no Brasil hoje podem ser certificadas por responsabilidade social. A ABNT normalizou, então normalizou, criou essa norma, que é essa 16.001 de 2012, trazendo quais são os requisitos necessários para que a empresa possa participar de um programa de certificação que é validado pelo Inmetro. Outra coisa, por que eu estou dizendo para vocês que é importante colocar as duas caixinhas aqui, ABNT e ISO? Porque se eu colocar apenas 10.004, vocês vão verificar o seguinte. ABNT, NBR 10.004 de 2004. Não é uma norma internacional, é uma norma que é nacional, que fala sobre resíduos sólidos, classificação. Produtos perigosos, não perigosos, classificação de resíduos sólidos. E quando eu pego a ABNT, NBR, ISO 10.004, ela fala sobre gestão da qualidade, satisfação do cliente, diretrizes para o monitoramento e medição. Nós vamos ver que essa norma 10.004 de 2013, ela é uma norma que tem uma correlação com o sistema de gestão da qualidade, que é a 9.001. Apesar de que aqui ela está falando sobre gestão da qualidade, as diretrizes, monitoramento e medição, e ela é uma norma internacional. Então, quando forem fazer a pesquisa, é importante que vocês assinalem lá naquela caixinha a NBR e também a ISO, porque aí eu consigo saber exatamente qual é a norma que eu preciso buscar. Mais uma situação que eu quero mostrar para vocês, que hoje, pesquisando as normas aqui, e verificando a atualização, porque eu passei algumas normas para vocês, e muitas vezes as normas elas vão sofrendo alterações. Então, como normalmente a gente não fica buscando toda hora uma norma, só quando há uma necessidade, então eu falei, deixa eu dar uma conferida. E fui verificar e entrei com 19.011. Vocês lembram que norma que é essa, 19.011? Não. Ninguém olhou os meus slides? Eu olhei, só não memorizei. São muitos, eu não memorizei. Eu vi que existe várias normas. Eu sei só da qualidade, que é 9.000. 9.000. Essa aí é padrão, né? Da qualidade e do meio ambiente, que é 14.000, mas os outros não dá tempo de memorizar. E agora você já sabe que é 45.001, que é a de saúde ocupacional. De segurança Ocupacional. Isso, tá? Mas aí eu vim dar uma olhada aqui na questão da auditoria. O último processo de auditoria que eu participei, inclusive era de uma recertificação de uma empresa, foi em 2017. Então, em 2017, olhei, participei de todo o processo, de fez toda a auditoria interna da empresa. E aí, eu vim verificar se tinha tido alguma atualização da 19.011 e, para minha surpresa, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, como profissional, porque nós precisamos sempre ir na fonte e buscar a informação mais correta possível e verificar as atualizações, porque constantemente os documentos estão sendo atualizados. Então, muito cuidado quando vocês forem buscar documentos na internet, porque dependendo do ano, por exemplo, os documentos que foram elaborados sobre sistema de gestão anterior a 2015, na sua maioria, estão todos desatualizados, porque justamente 2015 houve uma atualização da 9.001, que é a norma de sistema de gestão da qualidade,
e da 14.001, que é Sistema de Gestão Ambiental. Então, com isso, e além de ter a atualização dessas normas, porque elas já tinham versões anteriores, além da atualização, elas se alinharam com o anexo SL, que é aquela estrutura de alto nível que eu comentei com vocês na aula passada, que são aqueles 10 requisitos, que agora tem que ter o escopo, contexto da organização, mas alinhados número por número. Quando eu falo de liderança, que é o requisito 5, é liderança para todos. Então, qualquer documento anterior a 2015, nós vamos verificar, por exemplo, nos sistemas de gestão ambiental, que não existe liderança no número 5, no requisito 5, porque era um outro escopo, era uma outra estrutura. Então, muito cuidado quando vocês forem buscar documentos na internet, principalmente falando em sistemas de gestão, por causa dessa atualização. Professora. Oi. Ô, professor, tem uma coisa que não ficou clara para mim. Por exemplo, a gente busca, mas daí ela aparece a ABNT, NBR, ISO, é que a gente utiliza, ou a gente utiliza essa que está só como ISO de 19011 de 2018? Você vai usar, se você quer, por exemplo, para auditoria ambiental, que eu estou com ela aberta aqui, por exemplo, vou te dar nós temos aqui. Essa aqui é uma norma internacional, aqui ele vai dizer para você que existe uma norma, essa norma possui uma versão nacional e que custa lá R$210. Então, essa norma 19011, na versão em português, que nada mais é do que essa norma aqui. É a mesma. É a mesma. Só que o que acontece? Veja que, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ABNT, NBR, ISO 19011 de 2018, versão corrigida 2019. Então, se eu clicar aqui, ela vai trazer a versão 2018, e se eu quisesse comprar essa norma, está por R$210. Mas, em 2019, já veio uma errata para ela, que são as diretrizes ali, que vai corrigir a ISO 19011 de 2018. Que daí você não tem, se você comprou a anterior, você vai conseguir ter essa errata dela gratuitamente. Mas eu passei a 19011 para vocês, só que ela é de 2012, que era a última versão. Se eu voltar aqui, essa de 2019, eu não tenho ainda, não adquiri, para que vocês possam... Aqui, quero verificar as que estão canceladas também, tá? Então, nós tínhamos uma norma, essa que vocês têm disponível para visualização, é a 19011 de 2012, ela foi cancelada e ela foi substituída pela 19011 de 2018. Em 2018, ela foi cancelada e saiu uma nova versão no mesmo ano. Olha que loucura! E por isso que eu estou chamando a atenção de vocês que busquem aqui no site da BNT. Porque qualquer site de qualquer órgão ambiental, vocês vão verificar que eles não têm essa mesma agilidade de atualizar o sistema. Então, muitas vezes o site está lá com uma norma que nem está mais vigente. Então, veja que em 2018, eles criaram uma nova norma, substituiu a anterior, de 2012. Quando eu fiz auditoria em 2017, eu ainda usei essa norma de 2012, que ela estava vigente. Em 2018, já veio uma nova norma, substituiu. Então, aquela paga, pode até para ficar para conhecimento, mas assim que eu adquirir essa norma, eu deixo para vocês visualizarem e até eu quero comparar o que houve de alteração nela. Mas em 2018, eles lançaram uma norma, substituiu de 2012, lançaram uma norma, e no mesmo ano, eles cancelaram e colocaram outra com uma versão corrigida de 2019. E depois ainda, olha aqui, a BNT 19, versão corrigida, ainda no mesmo ano veio uma errata. Então, é assim que as normas vão modificando, né? Cada um com seu devido valor ali, certo? Então, gente, bastante cuidado. Por quê? Porque se acontecer aquilo que eu comentei com vocês de uma CO, ninguém vai, por exemplo, verificar, mas eu tinha 2012 e ela não está mais vigente. Tá? Se de repente mudou algum requisito, alguma orientação e vocês não atualizaram, vocês vão responder por isso. Então, por isso que é muito importante. Quando a professora fala de olhar as datas das normas, isso é importante porque é salvaguarda para vocês em relação à responsabilidade técnica, porque senão vocês podem responder tanto civil quanto criminalmente, dependendo do dano que for ocasionado em função de uma pequena cagadinha operacional. Então, acho que está tranquilo. Então, muito importante isso, que a gente venha direto para cá.
Vocês estão aí comigo ainda ou eu estou falando sozinha? Não, Agora sim, professora. Professora. então tá bom. Muito frio, professor. Aqui, ó, que eu comentei com vocês que se vocês entrarem no site da ABNT, vocês podem entrar nos grupos de pesquisa aqui. Mas, de qualquer forma, então aqui, ó, vocês têm a ABNT, o que é a certificação, as notas, os artigos técnicos, as empresas certificadas, a questão de auditoria, a questão da normalização. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, quando eu falei para vocês de participar, então, como que se elaboram as normas e como participar. Aqui você pode se inscrever. Então, ele vai dizer para você como que você pode participar da elaboração de um documento técnico da ABNT. Então, qualquer pessoa pode demandar trabalhar na elaboração de um documento técnico, seja por problemas existentes ou potenciais, se você identificar alguma coisa dentro da sua empresa, e que sejam recorrentes em diversas empresas. Você vai padronizar um processo. E aqui você pode, ó, participando da elaboração de uma norma brasileira. Então, os representantes das partes interessadas no assunto em questão, então vocês como engenheiros de produção, dependendo da área que vocês estão atuando, vocês podem entrar aqui para participar, ó, vocês podem participar das reuniões das comissões de estudos. E você começa a receber, por exemplo, e-mails dizendo quando que o grupo vai se reunir. Normalmente ele se reúne em Brasília, mas se você, de repente, não pode ou não vai para Brasília para participar, você recebe uma minuta com o documento, você pode avaliar e depois você encaminha com as suas observações. Então, você faz parte desse grupo técnico aí. Deixa eu voltar aqui onde nós estávamos. Bom, então, dica 1, que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, essa questão. Tá? Então, assim, sempre que vocês forem buscar verificar se a norma que vocês têm em mão, porque às vezes você entra na empresa e a empresa já comprou um monte de norma lá para ser consultada, né? E aí a pessoa vem, entrega na tua mão e fala, ó, vamos atualizar o nosso procedimento operacional padrão, o nosso POP, e as normas estão aqui, tá? Muitas vezes a norma já não está mais vigente, e você está atualizando em função de uma norma que não está mais vigente. Então, o que vocês fazem? Vai lá no site da ABNT Catálogos, que eu já deixei o link ali para vocês, se vocês entrarem no Google e procurar ABNT Catálogos, no site da ABNT, vocês conseguem verificar se aquela norma ao qual vocês vão utilizar para atualizar o sistema de vocês, né, os procedimentos internos das empresas, você já irá trabalhar com uma norma atualizada. E aí, onde eu vejo isso? No próprio site da ABNT. Só para a gente entender um pouquinho, quando eu comentei com vocês, então, em relação às normas, como a ideia era uma padronização dos processos industriais e buscando a questão da qualidade, então, essa é a linha do tempo, vamos dizer assim, da ISO 9000. E depois, que é a parte de certificação, sempre quando eu falo de 9000, eu estou falando de normas que trazem todas as referências e terminologias que são utilizadas para aquele determinado tipo de padronização. E com isto, eu tenho para a certificação a 9001, porque daí ela traz o quê? Requisitos. Poxa, professora, você está falando requisitos de novo? Estou falando de novo, igual a papagaio. Porque agora vocês já sabem que para a certificação eu preciso ter requisitos. Então, se a norma não tem requisitos, não é norma de certificação. Então, em 1987, você teve toda uma ideia, principalmente quando houve a primeira revisão dela, justamente por causa das terminologias e dos conceitos e práticas que eram para as empresas. Depois ela veio muito mais para ênfase, não das terminologias, não era padronizar os termos, né? O que eu estou falando. Por exemplo, em Curitiba, nós falamos Vina. Será que em outro local as pessoas conhecem Vina? Sabem que para nós é salsicha? Quando eu cheguei em Curitiba, por exemplo, um dia eu estou dando aula, né, de química, e falando, matéria, corpo. Eu falei, me deu um exemplo de matéria, de corpo. Aí o aluno falou assim, penal. E eu fiquei, objeto, penal. E não é de Curitiba? Entende que penal é o quê? Processo jurídico, qualquer coisa do tipo. E eu falei, bom, então você me explica primeiro o que é penal, para eu saber se realmente é matéria, corpo, onde se enquadra. E aí ele me explicou que penal era o estojo. Eu conhecia por estojo. E, então, por isso que, inicialmente, as normas, elas partiram, a ênfase delas estava na questão das terminologias, dos conceitos, dos procedimentos, que são as práticas. Em 94, ela teve uma primeira revisão, que foi a ênfase maior na questão da qualidade. E pensando na qualidade, de maneira a assegurar ações preventivas, para que você tivesse menos problemas com o produto depois de lançado ele no mercado. Aí, em 2000, houve uma nova revisão, que daí deu uma abordagem em cima do quê? Não era só da qualidade, mas de todo o processo
Aqui ainda não se falava na questão de serviços. Todo o processo de produção, de elaboração do documento. Em 2008, aí houve um alinhamento, na verdade, com qualidade, processo, tecnologias, houve essa adequação. E a última revisão agora, que houve em 2015, ela foi bem mais significativa, porque trabalhou justamente o quê? A estrutura de alto nível, que é o anexo SL. Então, ela padronizou com as outras normas de certificação. Então, se você pegar a norma 9001 de 2008, a estrutura dela é totalmente diferente. Os requisitos, os itens, 1, 2, 3, 4, é totalmente diferente da 9001 de 2015, que agora traz aquela estrutura de alto nível, que é o anexo SL. E, além disso, até eu deixei aqui como ênfase, para o gerenciamento de riscos. Hoje, todas as normas precisam trabalhar dentro do processo de gerenciamento de riscos. Verificar se aquele projeto, aquele produto, aquele serviço, ele vai atender, de fato, ao que se propõe. Então, isso é uma gestão de risco. Eu verificar qual é o objetivo principal do meu produto, qual necessidade ele vai atender, e quando eu fizer essa alteração dentro do meu processo no sistema de gestão, garantir que aquela alteração não irá comprometer todo o processo de qualidade, e isso eu consigo verificar em função da gestão de risco. Por isso que eu até passei para vocês visualizarem a NBR ISO 31000, que fala justamente sobre gestão de risco, todo o processo. Então, agora, todas as normas se alinharam a ela também. Então, óbvio que, desde 1987, muitas normas, muitos sistemas passaram a ser utilizados. E aí, consequentemente, as organizações também precisavam estruturar esse sistema, adotando uma linguagem, uma padronização. Então, por isso que surge não só a 9001, que é de qualidade, mas começa a questão ambiental, maior ênfase, que é a 14001 de 2015, que é a versão mais atualizada, e a 45001 de 2018, que é sobre saúde e segurança ocupacional, SSO. Onde elas buscavam? Satisfação do cliente. Na aula passada, alguém comentou da questão da satisfação do cliente. Eu sempre tenho que verificar a necessidade de algo ou de alguém. Então, por isso que todas essas normas elas estão buscando trabalhar esse alinhamento, tanto na melhoria do desempenho ambiental e na integração com outros sistemas de gestão. Por isso, do anexo SL. Aqui eu já falei bastante, só para reforçar mesmo, a questão da 18001, que é de saúde e segurança ocupacional. Então, agora nós temos toda essa alteração e ela é uma norma também de certificação, ela possui certificação. Aqui também, só para dar uma ênfase, eu gosto de deixar bem claro assim, porque além da professora falar, mostrar, mas eu acho que visualizar isso nos ajuda bastante a ir memorizando. Como eu comentei com vocês, normas não são para serem decoradas. Quando eu perguntei, e o Leandro acho que respondeu, eu perguntei, sabe qual que é 19.011? 19.000, não lembro, né? Está lá nos slides, tem tantas normas, a professora está falando de tanta norma que está já dando um nó na minha cabeça. Vejam, a maioria das normas, é claro que a gente vai consultar. Mas se eu pensar, se eu for trabalhar, se eu compor uma equipe de um sistema de gestão integrado, obrigatoriamente, eu tenho que, no mínimo, saber qual é uma norma de qualidade, que é a 9001. Então, não preciso, agora eu tenho que ir lá no Google pesquisar norma de qualidade, 9001. Não, isso a gente vai absorvendo, por quê? Porque faz parte da rotina do dia a dia, para quem trabalha com sistema de gestão integrado. Quando eu falo de meio ambiente, é 14.001, e saúde e segurança ocupacional, que é 45.001. Essas três normas nós precisamos saber. Se eu sou da área de gestão de resíduos, eu necessariamente não preciso estar alinhado com todas essas daqui. A 14.001, com certeza, porque ela fala do sistema de gestão ambiental, e a parte de planejamento e gestão de resíduos, ela está inserida dentro do sistema de gestão ambiental, mas eu, por exemplo, tenho que conhecer a 10.004, que fala sobre classificação de resíduos. Professor, por exemplo, a 9.000 é qualidade. Sempre quando for 9.001, igual 9.001, 14.001, 45.001, é porque foi certificada? Não. Deixa eu mostrar para você aqui. Então, assim, vocês estão vendo? Aqui é o nome da norma, tá? Requisitos. Requisitos. Eu vou te mostrar a norma 9.000. O que é a norma 9.000? Ela traz... Deixa eu só compartilhar com vocês. Deixa eu ver só um minutinho. Porque acho que é bom a gente dar o exemplo, que aí vocês vão entender exatamente o que eu quero. Porque para mim, a 9.000 já era qualidade. Daí tem 9.001 que também é qualidade. Aí já me confundi. Não, está tudo dentro da qualidade. Não, sim, mas eu digo assim, daí por isso que eu me confundi. Sim.
Não. E é legal vocês perguntarem, gente, porque senão eu fico falando aqui, né? Então, a gente dá uma parada e eu acredito que a dúvida de um pode ser dúvida do outro também. Então, não existe assim, não tenho qualquer receio de fazer qualquer pergunta. Mas será que se eu perguntar isso, o meu colega é muito óbvio? Não é que não existem perguntas óbvias, não existem perguntas fáceis ou difíceis. Então, existem perguntas que precisam de entendimento. E muitas vezes a minha dúvida é a dúvida do colega. Então, assim, não tenho qualquer receio, restrição em fazer qualquer pergunta durante a aula, que eu acho que é aqui que a gente realmente tem que conversar e aproveitar esses momentos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela da norma? 9.000? Eu estou. Sim, 9.000. Ok, tá. Então, veja só. Sim, professora. Ok, obrigada. Então, o que nós vemos aqui, ó? Sistema de gestão da qualidade, ela traz fundamentos e vocabulário. Se a gente procurar todas as normas, quando ela parte do qualidade, é a 9.000. Requisitos para uma certificação, para um programa de certificação, é a 9.001. Mas aqui eu tenho todos os fundamentos, os vocabulários que são utilizados em um sistema de gestão da qualidade. Essa aqui eu vou deixar lá para vocês visualizarem também, eu acho que eu não coloquei. Então, o que é escopo? Quais são os conceitos fundamentais, os princípios da gestão da qualidade? Sistema de gestão, como que se traz, o que significa o contexto de uma organização? O que são as partes interessadas, que são os stakeholders? O que é o suporte? Os princípios de gestão da qualidade, foco no cliente. Então, aqui, ele traz com detalhamento o significado, tá, dos conceitos e os fundamentos que são aplicados dentro da 9.001. Porque você não imagina que tamanho que seria essa norma, para ter toda uma quantidade de informação em função desses fundamentos de vocabulário. Essa norma aqui, olha, tem 65 páginas. Então, ficaria muito grande um documento, né? E depois mais os requisitos, certo? Então, essa norma aqui... Professora? Essa norma a professora compartilhou? A 9.000? Isso. Ah, que bom, porque eu achei que eu talvez não tivesse compartilhado. Vocês estão vendo o site da BNT? Estou. Então, vamos fazer uma consulta agora. Vamos olhar, vou colocar aqui sistema de gestão Ambiental. Isso significa que virá tudo que tem sobre sistema de gestão ambiental. Olha, então nós temos, cadê a 14? Eu queria pegar a 14.000. 14.001 é a certificação, ó, vocês estão vendo aqui? Um monte de normas que fala sobre sistema de gestão ambiental. Por exemplo, a 14.005, ela fala sobre diretrizes para a implementação de fases do sistema de gestão ambiental, incluindo o uso de avaliação do desempenho ambiental. É uma etapa a mais. Não é de certificação, ela está vigente, mas ela complementa a 14.001. Inclusive, uma das atividades que eu quero trabalhar com vocês hoje é justamente buscar isso aqui. A gente começar a entender quais são as normas que fazem relação com a norma de certificação. Então, por exemplo, sistema de gestão são os requisitos, que essa tem um programa de certificação. Veja que interessante. Ó, a BNT, a 14.000 de 97, ela foi cancelada. Ela não é uma ISO, atenção, né? Que eu chamei a atenção, que eu comentei com vocês. Ela não é uma ISO, porque se eu colocar só a 14.000, ela fala sobre determinação da cinza insolúvel em ácido, não tem nada a ver com o sistema de gestão ambiental que nós queremos. Mas se eu quero vocabulário de sistema de gestão ambiental, ela está na 14.050. Então, toda a parte de vocabulário que eu preciso para o sistema de gestão ambiental, ela está na 14.050. Se eu entrar aqui, sistema de gestão da qualidade. Está pensando, processando? Entendeu? Então, nós temos aqui requisitos particulares para uma aplicação da ABNT, para empresas controladoras de praga, é um sistema de qualidade específico, documentação do sistema de gestão da qualidade, diretrizes para documentos do sistema de gestão da qualidade, aqui é uma versão corrigida em 2013, isso aqui é para documentação. Eu vou abrir a 16.001, ela fala sobre responsabilidade social. Essa norma, 16.001, de responsabilidade social, até eu quero mostrar para vocês que ela está vigente, que hoje, inclusive, foi um dos motivos que eu entrei para ver se não tinha ocorrido nenhuma alteração. Ela não é uma ISO, né? Então, aqui. Ó, responsabilidade social. Então, é uma norma que ela tem certificação,
Tá? Ela tem um programa de certificação, que eu comentei com vocês, que inclusive é o Inmetro, que organizou essa norma. Se eu abrir aqui, ela traz os requisitos. Ela é uma norma de 2012. Leandro, eu não sei se ficou claro quando você perguntou, então, da questão da 9001, que a 9000, ela traz, então, os fundamentos e o vocabulário de um sistema de gestão da qualidade. É de sistema de gestão da qualidade. Agora, a norma que traz os requisitos para certificação, para usar um programa de certificação, é a 9001. Da mesma forma que quando nós vimos a 14.050, quando nós buscamos lá no site da BNT, que fala sobre a questão também do vocabulário, né, do sistema de gestão ambiental, a 14.050, e aqui nós vimos que para os requisitos de certificação é a 14.001. Apesar de que, se nós abrirmos a norma, se eu abrir aqui a norma 14.001, nós vamos ver que ela tem aqui, cadê? Aqui, ó. Termos e definições. Isso aqui agora é obrigatório em todas as normas. Lembra do anexo SL, que você tem que ter? Você começa, o item 1 é escopo, item 2, referências normativas, item 3, termos e definições, e todas elas agora seguem essa mesma estrutura. Ó. O item 4 é contexto da organização, o item 5, liderança. Então, se eu vier no item 3 dessa norma, cadê? Fatores de sucesso, ciclo PDCA, cada norma tem o seu próprio ciclo PDCA, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos, escopo, aqui. Termos e definições. Então, vamos ver o que eles trazem aqui, ó. Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições. O que é um sistema de gestão, que fala sobre a questão dos elementos interrelacionados ou interativos de uma organização, estabelece políticas, objetivos, processos para alcançar esses objetivos. O que é o sistema de gestão ambiental? É justamente gerenciar os aspectos ambientais, cumprir requisitos legais e outros requisitos, política ambiental. Então, ele já traz uma série de informações a respeito dos termos e definições dos principais que você vai utilizar. Se eu abrir a norma 9001, vamos olhar o que ela traz no item 3. Porque na 9001, ela também... Deixa eu ver. Opa, ó. Na 9001 também, ó. Item 1, escopo. Item 2, referências normativas. Item 3, termos e definições. Então, vamos lá no termos e definições. E ela segue toda a estrutura de alto nível, que é o anexo SL. Vamos ver se ela faz referência a 9000. Entradas, saídas, qualidades, tal, o ciclo PDCA, toda norma de certificação tem. Aqui, olha só, que legal. Então, veja que ela tem o item, porque a estrutura exige que ela coloque os termos e definições, mas na 9000, ela diz que para os efeitos desse documento, que é a 9001, que traz os requisitos, aplicam-se os termos e definições da ABNT ISO 9000 de 2015, que é aquela outra norma. Então, aqui, ao invés dela trazer todos os termos que é utilizado num sistema de gestão da qualidade, focado na qualidade, ela remete para a 9000, que traz os vocabulários e os fundamentos. Então, ela monta toda a estrutura conforme a estrutura de alto nível, mas nós vimos que só em vocabulário e definições e fundamentos de qualidade são 65 páginas aquela norma da 9000. Então, aqui ela só faz a referência, ela remete para aquela norma, só coloca o item aqui e não traz as definições. Professora, tem que pagar por cada uma parte, ou se você comprar, por exemplo, a 9000, você já ganha? Não, se você comprar individualmente. Se você entrar... Depende de ter uma definição da outra, então meio que tinha que vir junto. Mas se você colocar aqui, por exemplo, 9000, né? Então, vou colocar 9000, que é qualidade. 9000, Sistema de Gestão da Qualidade, Fundamentos e Vocabulários. A última versão 2015. Só essa norma de vocabulários, R$240. Aí, se eu for comprar a 9001, que é de requisitos, 170. Então, contabiliza, coloca na conta aí para ver quanto teria que comprar uma e a outra, tá? Não tá de lado
e é obrigatório. Tranquilo com relação a essas normas ali que eu comentei com vocês? Sim. Eu mostrei o site, gente, porque é importante. Fuçem, sabe? Sabe o que é fuçar? Lá na minha terra a gente fala assim, tem que fuçar, né? Tem que procurar, tem que pesquisar. Então, à medida que vocês forem mexendo, vocês terão maior familiaridade com o próprio site, saberão na hora que precisar, onde buscar, vai na fonte, então não busque outros sites alternativos aí, vai direto no site da BNT, principalmente em relação das normas. Isso é bem importante. Vamos avançar mais um pouquinho? Então, aqui bem tranquilo, para quem não está familiarizado com as normas. Aqui eu já falei das normas, então, para vocês. Então, a questão da certificação pela BNT, pela 9001, vocês já sabem. Aqui só tem o link. Depois, na hora que eu disponibilizar os slides, é só vocês clicarem aqui, vocês vão direto nas normas que a gente estava consultando, tá? Ao invés de a gente vir por aqui, eu já fui direto lá no site, vocês já sabem como consultar por palavras ou pelo próprio número da norma. Sempre tomando cuidado de marcar tanto a BNT quanto ISO, porque algumas normas são a BNT e ISO. No caso da 45001, ela é só uma ISO, é uma norma internacional traduzida para o português. E no caso da 16001, ela é só uma BNT, mas é só uma norma brasileira que dá certificação. Nós temos a responsabilidade social como uma norma internacional, mas ela traz as diretrizes, que é a 26.000. Dando mais um passinho, vamos lá no ciclo do PDCA. Isso aqui é outro ponto importante. Então, uma coisa que eu já comentei com vocês, quando eu mostrei nos nossos testes, atividades avaliativas, foi que todo enunciado das minhas questões sempre são verdadeiros. Lembram disso? Lembro. Ok. Pelo menos alguém me salva aí, né? Outra coisa, então, quando vocês olharem para os meus slides, no slide eu sempre procuro colocar os pontos mais importantes que eu entendo que, assim, digamos, obrigação. Vocês, enquanto engenheiros, trabalhando dentro de um sistema de gestão integrada, vocês precisam saber. Então, eu tenho obrigatoriedade de conhecer, decorar uma norma? Não. Norma é para ser consultada. Mas eu preciso saber que as normas do sistema de gestão integrado é a 9001, a 14.001 e a 45.001 de saúde e segurança ocupacional. Quando eu falo para vocês de um PDCA, todas as normas, a hora que eu abri a norma, vocês viram, à medida que eu fui rolando a tela, que aparecia o PDCA de cada norma. Esse PDCA, ele é muito importante, porque ele se aplica a qualquer atividade. Eu tenho que pensar, eu tenho que planejar, eu tenho que executar, eu preciso checar, eu preciso monitorar, e depois eu preciso agir para verificar se os resultados foram atendidos ou não. E quem me dá toda essa estrutura de planejamento, depois de execução, de monitoramento e de verificação é o PDCA. Então, isso é um termo que vocês vão, assim, ouvir e precisam entender o que significa, porque é constante. Sempre que falou em sistema de gestão, vamos falar em PDCA. Então, e a gente precisa ter um PDCA para a nossa vida também, não é só para o sistema de gestão ambiental, de qualidade ou de saúde e segurança ocupacional. Então, quando vocês olharem para os meus slides, ressaltando agora, eu sempre vou evidenciar, o que eu trago para o slide é aquilo que eu entendo que vocês, enquanto engenheiros, vão precisar, no mínimo, saber dentro de um sistema do que a gente está falando de gestão integrada. Então, são os pontos principais. Se vocês tivessem que pegar um livro de sistema de gestão ambiental para estudar, o que vocês iriam estudar? Digamos que o livro tem 200 páginas, e você não consegue estudar 200 páginas assim, tão rapidamente. E eu preciso ter uma dinâmica. Para onde que eu vou? O que normalmente dentro de um processo de treinamento, dentro de um processo seletivo, dentro de um concurso público, falando sobre sistema de gestão integrado, o que será cobrado? PDCA, com certeza. Eu sempre procuro enfatizar e trazer isso para vocês entenderem por que eu estou colocando esses pontos aqui. Não são aleatórios. A professora colocou porque acha que legal o PDCA trazer ali, ou ela domina mais PDCA. Não é isso. É que, com certeza, isso será cobrado por vocês. Então, dentro do sistema de gestão integrado. Tudo bem? Ô, professora, no caso, qual ponto que, por exemplo, na prova é perguntado o que é o PDCA? Tipo, é isso que vocês perguntam normalmente? Você, na verdade, você tem que entender o que é o PDCA e não o significado. Por exemplo, o P de planejar, o D de fazer, o C de checar, né, que é o monitorar, o A de agir, que é você fazer a verificação. Então, normalmente você não fica perguntando as letras.
mas o significado de cada etapa dessa. Quando eu falo de planejamento, você aqui, ó, acho que essa figura aqui, ela exemplifica bem o que você está perguntando e o que a gente pretende mostrar. Então, quando eu falo de um PDCA, então o que é o P? É um planejamento. Mas o que significa um planejamento? É definir meta. Então, isso aqui ele resume exatamente assim. Aonde eu quero chegar? Quais são os critérios? E eu defino também método. Então, numa prova, numa avaliação, num concurso, quando se falar em planejamento, vão surgir relações de questões para você, digamos, dentro de um PDCA. Definir metas está em que etapa? É da ação? É de verificar os resultados? É de fazer, de execução? Não, definir metas está na parte inicial, que é do planejamento. Então, isso eu preciso saber, entendeu? Então, não vamos perguntar o que significa o P. Isso, automaticamente, você tem que saber que o P é de planejamento. Agora, o que eu faço no planejamento? Dentro do planejamento, uma das etapas principais é a definição de metas, aonde eu quero chegar, tá? E de que forma eu vou chegar. Então, a metodologia que será utilizada. Quando eu falo no do é fazer. Então, o que eu tenho dentro da parte de execução? Desse fazer é a execução. É fazer toda a parte de educação, treinamento. Quando você fala, agora nós vamos fazer uma conscientização dos funcionários para que eles entendam que a empresa está passando por um processo de certificação. Eu vou dar um treinamento para que eles entendam a importância deles dentro desse processo. Eu estou já desenvolvendo o fazer. Eu estou treinando, eu estou capacitando. No caso, não é só para certificação, né? No caso, seria para mudar o processo para melhorar a empresa. Isto, perfeito. Ô, professor, e outra dúvida. No caso, esse educar e treinar seria, tipo, que nem numa sala de aula, tipo, falando isso na empresa, tipo, a gente vai mudar nosso processo, né? A gente pega todo mundo, coloca numa sala e fala como vai ser. Seria dessa forma? Isso, exatamente. Luan, você falou uma coisa muito importante que eu quero reforçar. Quando nós falamos do sistema de gestão, integrado, nós não estamos falando em certificação. Nós estamos falando em melhoria do sistema, um melhor controle, um planejamento. O Leandro, a semana passada, falou da questão da assertividade. Esse é um termo que é muito utilizado dentro das empresas para ter uma ação com mais assertividade. Isso é um sistema de gestão, ok? Não necessariamente eu preciso colocar uma certificação. Então, as normas 9.001, 14.001, 45.001, ela ajuda nessa organização da minha empresa, em todas as etapas. Então, vocês vão verificar que tem a questão do planejamento, das lideranças, vocês vão verificar, por exemplo, dos controles, dos monitoramentos, tudo isso, a gestão dos riscos. Então, cada um desses itens que são requisitos, eles são passíveis de serem auditados para um programa de certificação. Mas muitas empresas colocam um sistema de gestão, porém elas nem sequer buscam a certificação. Então, acho que foi bem colocado, Luan, e até te agradeço. E quando vocês tiverem alguma dúvida, façam a pergunta, conforme eu falei, porque justamente assim, traz uma ênfase para um ponto bem importante. Então, porque a gente sempre está falando da 9.001, 14.001, 45.001, e aí sempre vem na cabeça, está falando de certificação. Não, certificação é a última ideia, processo dentro de um sistema de gestão. É a cereja do bolo, né, professor? Exatamente. Normalmente as empresas que querem fazer exportação, né, muitas vezes tem países que só compram de empresas que são certificadas, porque daí ela passou por um processo de auditoria, de verificação, então ela tem uma série de comprovantes, documentos comprobatórios, mas nem sempre as empresas têm esse foco, certo? Então, até porque elas também acabam tendo uma cobrança maior. Depois nós vamos entrar num momento que eu vou falar um pouquinho mais de auditoria, e quando vocês verem assim, uma empresa que se diz tem o ISO 9001, de qualidade, não significa muitas vezes que a empresa toda tem ISO 9001. Às vezes ele fez lá a parte de almoxarifado, foi certificada. Eu posso fazer isso? Posso. Eu tenho um determinado escopo. Qual é a minha área que eu quero que tenha um sistema de qualidade certificado? Então, eu não preciso certificar a empresa toda. E tem muita gente que usa isso como marketing. Infelizmente, eu digo infelizmente no sentido assim, às vezes a gente olha, a minha empresa é certificada com ISO 9001, ou a minha empresa é certificada com ISO 14.001.
E você entende que a empresa é certificada. E não, muitas vezes é um processo, é uma etapa do processo, é uma área da empresa que é certificada. Professora, Oi. no período passado, o professor Herbert, ele tirou foto de um pacote de ração. Ele levou até como exercício, mas a empresa fabricante de ração estava expondo exatamente isso. A ISO 18000, que na verdade estava desatualizada, mas estava expondo com uma certificação. A senhora poderia explicar melhor sobre isso? A 18001 é mundial, né? Isso. A 18001, lembra que a OSAS fala sobre saúde e segurança ocupacional. Ela tem um processo de certificação, então essa empresa, provavelmente, ela deveria ter sido certificada em saúde e segurança ocupacional, só que em 2018, então você está falando de uma embalagem de 2019. Não, é exatamente por isso que eu acho que é interessante falar. Era uma embalagem desse ano, tá? 2020. 2020, mas ela ainda estava possuindo a certificação da 18000, que teoricamente estaria vencida, mas a empresa ainda está fabricando um produto no ano vigente com essa norma teoricamente vencida. Aí vai a pergunta, a empresa pode fazer isso, continuar usando essa certificação, mesmo que ela esteja vencida, e por quê? Ela pode, pela seguinte situação, quando você tem uma alteração de norma, por exemplo, 2015 nós tivemos 9.014 e em 2018 a norma 45.001 de certificação para saúde e segurança ocupacional. A norma que você está falando, que é a 18.001, é de saúde e segurança ocupacional. Ela é uma norma, a empresa muito provavelmente tinha certificação, só que em 2000 estava fabricando uma embalagem de um produto certificado por saúde e segurança ocupacional, só que no ano de 2020. Ela ainda pode utilizar, por quê? Porque ela tem 3 anos, isso serve para qualquer norma. Quando ela passa por uma atualização, e ela é uma norma certificadora, ela tem um programa de certificação, a empresa que tem o certificado, ela tem 3 anos para se readequar à nova norma. Deixa eu dar um exemplo da Universidade Positivo. A Universidade Positivo, ela foi certificada pela ISO 14001 de 2004. E, lógico, todo o programa que foi elaborado no sistema era em função 14001 do ano de 2004. Em 2015, a ISO passou por uma atualização, que é em 2015. Quando ela foi ser auditada em 2017, 2 anos depois, ela foi auditada com base na ISO 14001 de 2004, com recomendação para adequação dos seus processos de acordo com a ISO 14001 de 2015. Então, ela ia ter uma recertificação, ela conseguiu, inclusive, essa recertificação, e quando ela foi auditada, foram verificar todos os requisitos, ainda se utilizou como parâmetro a ISO 14001 de 2004. Por quê? Porque em 2017 ainda estava dentro do prazo de adequação da atualização dela de 2015. Então, 2015, 16, 17, 18. Se ela tivesse ido para o processo de recertificação em 2018, obrigatoriamente, os requisitos que seriam cobrados seriam os requisitos da 14001 de 2015. Como ela estava sendo auditada em 2017, dentro desse prazo, então ela estava sendo auditada pelos requisitos da 2004. Então, eu estou dando esse exemplo porque é a mesma coisa para 18001. Ela tem uma certificação válida, vigente, até 2021. Vigente de acordo com a última norma, depende de quando que ela recebeu o certificado dela. Muitas vezes, a cada 2 anos, a empresa passa por um processo novamente de auditoria para verificação desses requisitos e se irá manter ou não o certificado. Ela pode, inclusive, perder o certificado dela. Então, se ela ainda estava dentro do prazo vigente do certificado dela, ela poderia sim utilizar. Bem colocado por você e lembrado. Se outra coisa importante que eu sempre ressalto é o seguinte: quando a gente faz... alguém aqui já trabalhou com auditoria? Já foi auditor? Não. Não? Não. Alguém já estava dentro da empresa e essa empresa foi auditada? Sim, Várias vezes. Várias vezes.
Vocês, Inclusive, na empresa que eu estava lá, eles tiveram que fazer uma adequação porque entrou essa parte de requisitos regulatórios. Aí eles tiveram que mudar toda a documentação para poder atender esse novo escopo, né, de regulatórios. perfeito. Regulatórios não, não é regulatórios, o pessoal de regulatórios tiveram que mudar a documentação porque num desses escopos que a professora mostrou ali, ele tinha um campo que a empresa não atendia anteriormente. Aí só foi esse processo. E aí, com a alteração, com a atualização, ela precisava se readequar. Então, veja só, quem já passou por um processo de uma empresa que ela foi auditada, o que acontece? Se nós olharmos a norma, e tenham uma curiosidade, abram esses documentos que eu deixei para vocês visualizarem, uma hora que vocês não tiverem o que fazer, dá uma olhada nela por curiosidade, para olhar todos os requisitos que tem ali. O que eu quero dizer com isso? Se nós fôssemos atender 100% dos requisitos que são solicitados, com certeza, empresa nenhuma iria conseguir funcionar. Mas, assim, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. É lógico que nós temos que colocar documentação, padronização, orientação, partindo do passo a passo de como as coisas devem acontecer. Porém, quando eu faço uma auditoria, eu normalmente utilizo requisitos e eles são aleatórios, é por amostragem. Eu não pego, por exemplo, aqueles do item 4 até o 10º, tá? São 10. Lembra que são 10 requisitos, né? Escopo, a parte de normas, termos, definições. Quando eu começo no item 4, que é o contexto da empresa, eu já começo a ter requisitos que são auditáveis ali, certo? Mas eu não consigo, por exemplo, olhar item por item do que é solicitado. Então, o auditor ele já tem uma experiência, e a gente é capacitado e treinado para isso, para ir naqueles requisitos que são mais importantes, que são primordiais, que a empresa, em hipótese alguma, não pode deixar de ter. Então, você não vai olhar item por item, tá? Mas o auditor ele pode solicitar qualquer um daqueles itens. Então, é sempre por amostragem. Então, apesar da empresa ser certificada, e já é um grande passo, porque ela já se organizou, passou por auditores internos, passou por auditoria externa, então a probabilidade de ter menos erros é maior, né? Então você ter bem mais assertivo, estabelecido. Então, você tem todo um processo aqui de ação para você fazer a ação corretiva, o processo de melhoria, e isso é um processo constante, ok? Aqui eu só voltei um pouquinho, só para a gente olhar, então, o anexo SL. Então, essa é a estrutura que eu comentei com vocês, que é importante. Então, sempre que se falar em anexo SL, é uma estrutura de alto nível. O que significa uma estrutura de alto nível? É a padronização desses itens aqui. Do 4 até o 10 é onde tem os requisitos, os itens que são voltados para a auditoria, que é a auditoria que o auditor irá verificar dentro da empresa. Então, quando vocês abrirem a norma, olhem do item 4 até o item 10, que aí vocês vão entender o que eu estou comentando. Então, veja só, antes os requisitos gerais, que estavam no item 4.1, hoje está tanto dentro do contexto da organização, quanto dentro do processo de melhoria. Quando eu falo de política ambiental, também estou falando dentro do processo de liderança. Eu vou mostrar para vocês item por item. Planejamento, planejamento era o item 4.3, e agora ele é o item 6. Então, ele é o 6 para todo mundo. 9, 14.001, 45.001. Aqui já comentei com vocês, texto da organização, liderança, planejamento, suporte, está dentro do planejamento. Operação, nada mais é do que colocar em prática, executar, checar, avaliação do desempenho. Vocês viram que para o sistema de gestão ambiental tem uma norma específica só para avaliação de desempenho. É mais uma norma. E a ação, que seria esse agir, depois que eu chequei, verifiquei, atendi, não atendi, o resultado, por que eu atendi, a metodologia foi mais adequada, foi menos adequada, eu venho para o processo de melhoria. Aqui já vou passar direto. Aqui você já sabe o que é. O que é o CO? Cargado operacional. Isso. Uma cagadinha, não precisa aquela cagada, uma cagadinha operacional. Aqui eu já comentei com vocês. Olha como que era os itens 9001 de 2008. Escopo, era o item 1, referências normativas, termos e definições. 4, sistema de gestão da qualidade. 5, responsabilidade da direção. 6, gestão de recursos. 7, realização do produto. 8, medição, análise e melhoria.
Aí a 14.001, que é aquele escopo que eu mostrei anteriormente, vinha 1, objetivo, nem falava de escopo. 2, referência normativa. 3, termos e definições. 4, requisitos do sistema de gestão ambiental. E aqui se desdobrava 4.1, requisitos gerais, política ambiental, e assim sucessivamente. Quando se fala da OSA, 18.001, também. Ela vinha com 4 itens, e chegava no item 4, elas tinham um desdobramento. Requisitos gerais, políticas, planejamento, implementação. Se nós fizermos uma comparação, nós vamos ver que a 14.001 e a 18.001, a 14.001 de 2004 e a 18.001 de 2007, elas tinham uma estrutura muito semelhante. Análise pela administração, análise crítica pela direção. É a mesma coisa. Verificação, implementação e operação. Veja que elas já tinham um alinhamento. Só que quando eu olhava para 9.000, aí era uma confusão total. Bom, então agora vocês já sabem que se igualou. Então todas elas seguem essa estrutura de alto nível. Aqui eu trouxe um pouquinho só para a gente entender com relação ao contexto da organização. Quando eu digo texto comum e texto específico, significa que se eu pegar a norma, atenção, quem está dormindo aí acorda agora que eu vou dar mais uma dica importante. Quando eu pego a norma, como que eu escrevo um documento? Vocês já pararam para pensar como que se estrutura um documento? Como que eu vou montar um relatório? Como que eu faço esse relatório? Alguém aqui já fez relatório? Não. Eu já. Já? Fez algum relatório com base em alguma norma? O pessoal da qualidade que montou os tópicos. Os tópicos. Já vinha pronto, isso, já vinha pronto os tópicos. Daí esse documento ficava certificado dentro do sistema da qualidade. Ok. Você lembra dos tópicos? Todos não, mas começava com definição, daí vinha métodos, gráficos, tabelas, no caso. Aí vinha mais ou menos uma sequência lógica, né? E todos os relatórios que a gente fazia dentro da empresa seguia sempre esse raciocínio. Seguia esse mesmo raciocínio. Que com certeza, se era de qualidade, ele deveria seguir esse raciocínio aqui. Quando se fala de gestão de recursos, você está falando, realização do produto. Normalmente, quando nós escrevemos um relatório com base em uma norma, nós utilizamos a mesma estrutura da norma. Ninguém vai reinventar a roda. Isso significa, inclusive, usar as terminologias que a norma está indicando, que está escrito na norma. Isso é importante. Então, quando a gente faz um relatório, quando você vai trazer um documento com base em uma norma, nada mais correto do que você utilizar a estrutura da própria norma, inclusive com seus termos e definições. E quando você vai estruturando, você vai atualizando de acordo com a sua realidade, com a sua empresa, o escopo da sua empresa. Então, isso é bem específico. O escopo de uma empresa, cada um tem o seu. Quando eu falo do sistema de operação de uma empresa A tem um tipo de operação, um mecanismo, uma organização, que a empresa B vai ter um outro tipo de operação. Então, isso aqui é bem específico. Eu vou escrever empresa por empresa. Mas veja que quando eu escrevo a parte de liderança, a parte de planejamento, de apoio, de avaliação do desempenho, eu estou trabalhando praticamente com textos comuns, que se aplicam a qualquer empresa. E aí eu vou inserindo informações de acordo com as especificidades da minha empresa. E, principalmente, de acordo com as metas que foram determinadas. Okay? Então, por isso que aquele ponto lá dentro do PDCA, do planejamento, ele é importante. Porque o texto que eu vou utilizar, ele pode ser comum, ele pode ter toda uma estrutura de elementos que a norma está exigindo. Agora, de acordo com a meta estabelecida, estipulada, é onde eu entro com as especificidades. Então, por isso que tem essa relação entre texto comum e texto específico, empresa por empresa. E aqui, eu chego naquela etapa que vocês perguntaram, quais seriam os pontos importantes assim, que eu teria que prestar mais atenção. Então, quando eu falo do escopo, eu estou determinando quais são os resultados específicos que eu quero obter com a implementação do meu sistema de gestão. Quais são os resultados desejados com o sistema de gestão? Eu quero melhorar a satisfação do meu cliente. Eu quero melhorar a questão do consumo de energia, reduzir o consumo de energia. Eu quero reduzir a questão dos acidentes de trabalho. Então, quais são os resultados
resultados desejados pelo meu sistema de gestão. Referências normativas. Cada atividade ela tem uma referência normativa específica, inclusive com legislações. Então, não é só a referência normativa à norma 9.001 ou à norma 14.001. Então, se eu estou falando da questão ambiental, eu tenho legislações específicas da área ambiental. Por exemplo, resíduos. Eu quero reduzir a destinação de resíduos para aterros sanitários. O que eu quero? Mas eu também não quero ter um volume, eu quero reduzir o volume de resíduos gerados. Então, vou pensar num processo de incineração. É possível pensar num processo de incineração? Quem sabe me dizer? Puxa, todo mundo dormiu? Não. Não, professora, estamos ligados. Estamos aqui. É possível reduzir o volume de resíduos usando como processo de tratamento e incineração? Talvez, mas aí vai ter que montar um processo com fios, não jogar no meio ambiente, senão não resolve. Dependendo do tipo de resíduo, é possível, certo? Uhum. Porém, no Paraná, você não pode fazer incineração de resíduos. Santa Catarina pode. Então, assim, ó, deixa eu melhorar então a minha fala. Então, por exemplo, alguns tipos de resíduos, eles são passíveis de serem incinerados. Se eu pensar, então eu quero reduzir o volume de resíduo que eventualmente eu vou mandar para um aterro sanitário. Então, antes mesmo de encaminhar para um aterro, ou meu resíduo não é passível de ser reciclado, eu vou mandar para um processo de incineração. Resíduos de serviço de saúde, muitas vezes, eles vão para um processo de incineração. No estado do Paraná, não é permitido incineração de resíduos. Existe uma legislação específica que trata de não fazer incineração de resíduos. Muitas empresas do Paraná encaminham os seus resíduos para Santa Catarina para serem incinerados lá, porque lá a legislação permite. Então, isso eu estou dizendo por quê? Porque dentro do requisito referências normativas, não é só utilizar como referência a própria norma 14.000, ou a 9, ou a 45, dentro do sistema de gestão. Mas eu tenho que trabalhar com todas as legislações cabíveis, inclusive dependendo do estado, e em alguns municípios as legislações são até mais restritivas, porque a norma é essa. Você tem uma legislação federal, essa legislação federal que todos os municípios, todos os entes da federação têm que atender, porém os estados podem tornar essa legislação mais restritiva. Por exemplo, Paraná, ele tem uma legislação mais restritiva em relação à incineração de resíduos, e o município, muitas vezes, é mais restritivo ainda. Quando você tem uma legislação própria, municipal, ela normalmente é mais restritiva que a estadual, ou se não tem uma estadual, ela é mais restritiva que a federal. Então, muito cuidado com essa questão das referências normativas, porque eu tenho que verificar, de acordo com cada atividade, cada empresa, qual é a minha meta, e dentro daquilo que nós falamos, métodos e metodologias a serem utilizadas, as referências normativas têm que ser verificadas em função das legislações vigentes. E entra naquela mesma situação que eu falei da BNT. Eu vou direto na fonte, no caso das legislações, eu também tenho que ir direto, sendo Estado, tenho que verificar as legislações vigentes naquele Estado. Estado por Estado. Bom, termos e definições, vocês já viram que está bem tranquilo, não há muito aqui o que se colocar. Cuidado com essas atualizações, porque às vezes a gente faz um copia e cola, pega documentos prontos, e isso é um problema. Se não der CO nenhuma, eu vou ser bem franca com vocês. Os órgãos de fiscalização, os órgãos ambientais, dificilmente eles vão ficar olhando se você colocou um termo, uma definição correta. Isso aí vai passar. Se você colocar uma norma desatualizada, vai passar, porque eles não vão ficar olhando esses detalhes. O grande problema é quando der uma CO, porque aí, quando der a cagadinha operacional, eles vão verificar, olha, mas que norma que você está utilizando? Qual é a definição? Que fundamentos que você está aplicando? Mas você está usando um fundamento que já não está mais vigente. Então, o problema foi em função de que você não atualizou a tua norma. Esses alertas que eu estou dando para vocês é justamente para que, quando aconteça algum problema, vocês tenham um respaldo legal. Não, eu fiz tudo de acordo com o que a norma dizia. Então, se de repente deu alguma CO, significa que o processo, mas não porque o sistema não foi pensado de uma forma adequada, de acordo com as normas vigentes. Professor, esse CO que você fala é só se for alguma coisa bem grande, né? Se for um CO bem grande, né? Não necessariamente. Por exemplo, um CO interno. Não precisa você ter um problema, um dano, vá para a mídia, saia do intramuros. Isso muitas vezes acontece internamente e é causa, por exemplo, de demissão de alguém. Agora, se der um problema maior, muitas vezes fecha até a empresa. Então tem que tomar esse cuidado. Mas digamos que a empresa tem um sistema de gestão estruturado.
você determinou alguma ação que a norma não está mais vigente. E isso ocasionou algum problema interno. Eu já vi várias situações de demissões em função de situações assim, internas. Às vezes não fica aberto para todo mundo, mas internamente, na tomada de decisão, rolam-se de cabeça. Eles vão procurar sempre um culpado. Quem é que fez de forma inadequada? Ou é porque a norma não está correta ou é porque eu não segui o que a norma está dizendo? Então, são essas duas situações. O contexto da organização, aqui começam os processos de auditoria. Compreensão, o contexto, as necessidades, as expectativas das partes interessadas. Então, o foco, cliente, qual é a necessidade dele e quais são as expectativas que eu tenho, inclusive, dentro do meu processo produtivo. Quando vocês me perguntarem, então, quais seriam os pontos que, dentro daqueles requisitos, eu procurei colocar os principais aqui, tá? Da questão da liderança, da própria política. Então, não tenham dúvida, quando se passar por um processo de auditoria, lá no aspecto de liderança, política ambiental, política da qualidade, política de saúde e segurança ocupacional, com certeza vai ser um dos itens que será cobrado. Esse é um item que qualquer auditor vai cobrar. A questão do comprometimento da liderança, dos diretores, da alta direção. As normas hoje trazem que, quando você implementa um sistema de gestão integrado, a alta direção ela é primordial dentro do processo, ela tem que dar o aval do processo. Não simplesmente, então implementa o sistema de gestão da empresa. Não é simplesmente implementa. Ela tem que se comprometer a atender aquilo que os requisitos vão exigir dela. Inclusive as adequações de procedimento, treinamento, capacitação, tudo isso ela tem que estar comprometida em realizar. Senão fica simplesmente no papel. E o papel aceita tudo. Agora, se eu quero realmente um sistema que trará algum tipo de retorno, a alta direção é fundamental que ela esteja comprometida nesse processo. E as normas hoje trazem isso como um requisito. Então, quando o auditor for na empresa, ele vai verificar se tem anuência do diretor, se ele está assinando e se comprometendo com todas as etapas dentro do processo do sistema de gestão. Então, eles não irão apenas verificar documentação, por exemplo. Tá? Essa documentação ela tem que ter conhecimento da alta direção dentro do processo. E assim segue. A parte de planejamento, que entra os objetivos, as metas, o que eu vou alcançar, a parte de requisito, de apoio, suporte, que nada mais é do que são os recursos, quais são as competências que eu preciso para desenvolvimento de determinadas atividades, o processo de conscientização, de comunicação. Toda a informação hoje tem que ser documentada, passo a passo. Dentro da amostragem, esses itens que eu estou apontando para vocês são os itens que, com certeza, um auditor deverá observar. Planejamento, controle operacional, tudo isso é feito dentro do sistema. Vocês vão olhar que existem um monte de requisitos, tá? Um monte de itens que têm que ser atendidos. Os que eu coloquei aqui, com certeza, são os itens que não podem faltar em nenhum sistema de gestão. Se vocês forem elaborar um sistema de gestão, vocês já sabem quais são os elementos que vocês têm que obrigatoriamente atender. Tem todo aquele monte de requisito, como eu já comentei com vocês. E aí entra um pouquinho a questão da política. Da qualidade ambiental e saúde e segurança ocupacional. O ponto principal, que eu diria, está nessa parte de estabelecer os objetivos, as metas. Se eu não sei aonde eu quero chegar, o restante não vai funcionar. Então, qual é o propósito da empresa? Quais são os processos que são utilizados dentro desse sistema? Aqui eu trouxe um resumo, fazendo um apanhado, porque cada norma tem o seu PDCA. Então, aqui eu trouxe tanto o PDCA já integrado com qualidade, com a questão ambiental e com saúde e segurança ocupacional. Verificando, então, estabelecendo os objetivos, os processos que eu vou utilizar, quais são as oportunidades de melhoria e de metodologia mais adequadas para ter maior assertividade e quais são os resultados que eu vou entregar, né, de acordo com os requisitos que os clientes estabelecem, quais são as necessidades desses clientes. Implementar o processo conforme foi planejado, então por isso que esse é o ponto focal de todo o sistema. Monitorar, que nada mais é do que checar todo esse processo e medir, quantificar, então não é só qualitativamente, mas quantitativamente falando, e depois fazer os processos para melhorar, né? A parte de execução para melhorar todo o meu sistema. Okay? Aqui, só para reforçar, eu trouxe a política ambiental, que fala principalmente que as intenções de direção de uma organização relacionadas ao seu desempenho ambiental, isso é a política ambiental, política de desempenho ambiental,
conforme expresso pela alta direção. Veja que agora traz como requisito da política ambiental que a alta direção esteja comprometida. Quando eu olho política da qualidade, ele diz intenções de direção de uma organização como formalmente expressos pela alta direção. De novo, isso aqui que eu estou trazendo e lendo para vocês, ele está descrito na NBR ISO 14001 de 2015, que fala sobre a política ambiental, na NBR ISO 9001 de 2015, que fala sobre a política da qualidade, e da ISO 45001 de 2018. Intenções e direção de uma organização, como expresso formalmente pela alta direção. Isso aqui está dentro da 45001, que é saúde e segurança ocupacional. Então, veja que a política, toda a proposta, seja ambiental, de qualidade ou de SSO, se não houver comprometimento da alta direção, você já não consegue nem seguir adiante com o sistema de gestão. 14.9, aqui. Quero fechar com vocês o que é gestão. O tempo todo eu estou falando sistema de gestão, sistema de gestão, sistema de gestão ambiental, sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão, saúde e segurança ocupacional. Você sabe o que é gestão? Liderar uma equipe, por exemplo, liderar um sistema produtivo. Faz parte da gestão. O que mais? Um gerenciamento, tipo, de alguma coisa? Gestão e gerenciamento são a mesma coisa? Sim. Administração. Administrar está dentro do processo de gestão. Veja que a gestão é parte de gerenciamento, envolve gerência, administração, você vai governar, você vai dirigir, você vai direcionar. Esse termo aqui, você vai regular. Regular quando nós falamos de normas específicas. Cada empresa tem os seus documentos, as suas normas internas. Então, veja só, a gestão, ela define. Por isso que nós sempre estamos falando em sistema de gestão integrado, sistema de gestão ambiental, sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Por quê? Porque nós estamos definindo um trajeto, uma orientação. Então, na gestão, que é diferente do gerenciamento, certo? Por isso que eu fiz a pergunta ali. Então, na gestão, você tem as ações referentes para a tomada de decisão, sejam elas políticas e estratégicas, internamente, tá? Por exemplo, é na gestão que se define quais são as normas, quais são os procedimentos, atendimento específico das legislações, dos decretos. É na gestão que se define todos os documentos estratégicos. Depois que eu definir tudo isso, eu venho para o gerenciamento, que nada mais é do que implementar aquilo que já foi definido. Então, quando eu comentei com vocês, que muitas vezes eu sou contratada como consultora para elaborar sistemas de gestão, mas que não necessariamente eu faço a implementação desse sistema, é justamente porque eu estou seguindo esse escopo que eu estou mostrando para vocês. Então, a gente define tudo que será feito, como será operacionalizado, mas não necessariamente eu coloco ele para funcionar. Aí depois você entra com o processo de implementação. Ele pode ser o quê? Gradativo. Você pode fazer um planejamento. Então, você irá fazer com que haja o desenvolvimento e a implementações das ações que foram definidas no plano de gestão, que é no teu sistema de gestão. Ok? Então, gestão é uma coisa. Então, a gestão... Por isso que o gestor, ele tem um poder de tomada de decisão maior do que quem está implementando. Porque quem está implementando só está seguindo as orientações daquilo que foi determinado anteriormente. Então, eu estou implementando. Manejo, operacionalização, implementação é justamente quando aí você coloca o sistema para rodar de fato. Então, eu começo a colocar as etapas, faço conscientização, vou mudando os equipamentos, rotas, sinalização, vou colocando tudo conforme estava definido lá no documento estratégico, no planejamento, implementei. Agora, eu começo a operacionalizar e começo a monitorar. Então, é todo um passo a passo. Então, vocês terão como responsabilidade serem gestores. Muitos, hoje, com certeza, estão numa fase do gerenciamento, estão implementando. Alguns estão na parte operacional do processo, está executando o sistema. E não está simplesmente implementando o sistema. Tá?
Ficou claro? Sim. Uhum. Sim. Quando eu falei para vocês, dos engenheiros de produção, aonde vocês querem chegar, e quando vocês falaram o que vocês fazem, qual a expectativa de vocês, o que vocês fazem dentro da empresa, quem está trabalhando, quem não está, mas o que almeja realizar uma vez formado, é justamente isso. Porque a maioria, em processo de formação, ainda está nessas etapas aqui. Ou de operacionalização, ou ajudando numa implementação de decisões que já foram tomadas por outros, por terceiros. Como engenheiros, vocês têm que estar sempre que possível, porque a gente faz de tudo. Dentro de uma empresa, se necessário fazer cafezinho, vamos fazer cafezinho, gente, sabe? Não tem que, porque agora eu sou o doutor fulano de tal. Não, todos nós temos que estar aptos e ter competência para atuar em todas as áreas. Inclusive, é importante que a gente atue dentro de todas as áreas, até para, quando for gestor, você ter uma visão mais holística, mais sistêmica do processo, e com certeza aí vocês conseguirem tomar decisões mais assertivas. Porque vocês vivenciaram. Uma coisa é o que diz o papel, outra coisa é você colocar em prática. Então, se você vivenciou, é muito mais fácil de você se colocar no lugar do outro e verificar se o sistema vai funcionar ou não. E também tem empatia de quem está na parte operacional. Então, o foco de vocês é sempre buscarem o topo da pirâmide. É lá no processo de gestão, é lá no processo de tomada de decisão. Certo? Na hora que eu estou falando, as coisas parecem mais fáceis, ou não, né? Mas, na hora que você começa a fazer o exercício, começa a fazer a atividade, aí que surgem as dúvidas. Poxa, mas o que é mesmo que a professora falou? Como que era isso daqui? Então, é justamente a importância de vocês estarem fazendo as atividades, tá? Então, é nesse sentido que eu hoje queria colocar para vocês. Oi. Teve intervalo. Tô com o narga acesa aqui, ó. Não, eu sei que é cansativo e até, particularmente, assim, eu não gosto de ficar a aula toda falando, porque é cansativo para mim e para vocês. E para mim também não é cansativo. Então, essa troca, e eu até gosto muito quando vocês fazem essa interação, falam, dão exemplos que vocês conhecem, porque isso é legal também para a gente dinamizar um pouquinho mais a aula. São 10h27, então a professora também já está com a goela seca, mas eu espero que de alguma forma a gente tenha dado mais um passo aí importante no entendimento desse processo do sistema de gestão. Ok? Desejo boa noite para todo mundo. Ok. Descanso. Boa noite. Cuidem, se agasalhem. Boa noite. prof. Obrigada. Boa noite. E Obrigada, professora. Boa noite. boa noite, gente. Agora eu fico aqui à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Boa noite. Boa noite. Até mais, prof. Obrigada. Boa noite. Até mais. Eu que agradeço. Boa noite, professora. Boa noite, Márcia. Professora. Boa noite, Magidiel. Boa noite, prof. Acertei, Magidiel? Magidiel. Magidiel. Magdiel. Magdiel não é o nome do anjo? Não, na verdade, Oi. Magdiel é um nome hebraico do príncipe da descendência de Abraão. Não, eu sei que é um nome, vai ser, é bonito, mas a língua que trava. A professora também é devagar. Mas eu vou treinar, vou treinando. Isso aí. Bye, bye. Vai, vai. Tchau pra vocês. Boa noite. Tchau, bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite, Eli. Eli Matheus? Isso, é esse mesmo. Você estava na aula passada, Eli? Não, eu cheguei atrasado, eu não consegui entrar. Ah, E o meu celular também tava travando. tá. Mas hoje você conseguiu acompanhar? Hoje consegui, aham. Ah, que bom, que bom. Professora, boa noite. Boa noite, Kate. Isso. Boa noite, Kate.